dia para todos. Eu estou feliz nessa manhã por conhecer mais um grupo de amigos, mais uma extensão da família adventista. É a primeira vez que eu venho à igreja de Guarulhos. É muito confortável aceitar o pedido da professora Márcia Seraim. E eu estou observando também que é uma igreja que está investindo pesado na educação infantil. Isso tem tudo a ver com o meu trabalho também. E eu simpatizo muito essa situação e essa dedicação. Eu estava prestando atenção na música que eu ouvia. Também tem tudo a ver com o meu trabalho. Vocês falavam da cura, da dor e da restauração em Jesus. É isso que todos nós estamos procurando. Nós vivemos num mundo de sofrimento e nós temos que conviver com a dor. E nós passamos por muitas doenças emocionais, mentais, que às vezes nós nem estamos sabendo que temos. E eu poderia dizer também que as crianças nos inspiram nessa manhã, quando elas falam dessa luz. Quando nós falamos também de luz, o que nos vem à mente? Luz sempre é o conhecimento no aspecto teológico. E quanto mais luz nós possamos ter ou adquirir, menos sofrimento nós teremos nesse mundo. Eu espero que vocês tenham passado uma feliz semana. Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã. Eu quero fazer-lhes um convite especial para hoje à tarde. Nós continuaremos o ensino. Nós teremos aqui uma escola de pais. E nós vamos fazer uma abordagem muito importante. Essa palestra ela pode servir para todos. Por quê? Nós faremos uma visão psicanalítica da infância, passando pela puberdade, adolescência, juventude, até o indivíduo se tornar adulto. É muito importante pais e filhos conhecerem as suas fases. A senhora White nos induz sempre ao autoconhecimento. E parece que dentro de nós tem uma caixa preta que nós nunca queremos abrir. Nós, como seres humanos, temos muito medo de nos conhecer. Não porque iremos encontrar uma surpresa. De tudo que nós estamos fazendo, nós temos alguma consciência. Mas nós não queremos ver e nós não queremos enxergar aquilo que se trata de limitações, de coisas que nos importunam. Eu vou falar de uma coisa muito importante nessa manhã. Eu quero dizer a todos que isso aqui pode ser um traço psicótico, um traço emocional. Primeiramente, eu gostaria que todos me acompanhassem na leitura de Gênesis, no capítulo 4. E nós vamos aos versos 9 e 10. Gênesis capítulo 4, versos 9 e 10. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor ou guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. O que nós estamos observando em Caim, que ele é um indivíduo invejoso, raivoso, é um indivíduo que queria se vingar de Deus, mas achou mais fácil se vingar do seu irmão. E sentimos também que Caim é um indivíduo bastante individualista. Eu quero vos falar nessa manhã sobre a saga do individualismo. Esse é o primeiro registro bíblico que nós temos de uma atitude individualista. O que vai acontecendo com Caim ao longo dos anos?
ele vai colhendo os defeitos dos seus caracteres. Ele está sob uma maldição. Ele vai colhendo os referenciais desse comportamento defeituoso. Durante a época do Renascimento, século XVI, século XVII, quando nós estudamos sobre o Renascimento, o humanismo, o homem ele começou a mudar um pouco a sua posição no universo. Nesse momento o homem chegava humildemente a Deus, pedia o que ele necessitava e dava graças pelo universo que Deus o concedia. Era assim que o homem se expressava até a Idade Média. A partir do racionalismo, do iluminismo, o homem passou a se dirigir de Deus de uma outra forma. Deus, eu te dou graças pelo universo que me concedes, pelo cuidado que tens para comigo. Agora esse homem moderno ele diz: o universo é meu, a vida é minha, vou tomar posse dela, irei tomar todos os recursos naturais e serei feliz, custe o que custar. Esse é um momento em que há uma mudança radical no pensamento humano. Há alguns filósofos que começam a lutar por essa doutrina do individualismo. Entre eles está Locke, Rousseau e Hobbes. Eles são os pais do individualismo. Mas o que é o individualismo? É o homem que é colocado na sua base social. A sociedade é apenas a soma dos indivíduos. E o individualismo, ele permite a você fazer o que você quer, o que a tua vontade te indica. É uma forma de você viver movido pelos teus instintos, quer sejam carnais, quer sejam mentais ou emocionais. Você faz o que quer. Você faz o que bem entende. O que a consciência lhe diz, basta. Você não precisa se preocupar com os outros. Nesse bojo do individualismo, o que acompanha também? O culto à personalidade humana. Em outras palavras, o homem está sendo deificado. O homem está sendo endeusado. Acompanha isso também o narcisismo, que é a paixão própria. É o indivíduo quando ele se apaixona por si mesmo. Daí a razão do culto ao corpo. E aí tem outros ismos que vão chegando. Por exemplo, o hedonismo, que começa com Esaú, o prazer aqui e agora. E nesse hedonismo também vem a fisicultura, o desenvolvimento do próprio corpo. O individualismo ele se pauta muito pela individualidade, pela privacidade. Mas o que acontece nisso? Há o isolamento do ser. O ser vai se tornando cada vez mais egoísta, cada vez mais egocêntrico. Além do exemplo da atitude de Caim, como individualismo, se nós formos a Lucas capítulo 10, 31 e 32, nós vamos observar que o individualismo, ele penetra também nas áreas religiosas, inclusive com líderes religiosos. Eles não estão isentos do individualismo, desse traço psicótico. Vejam bem, estava lá um judeu assaltado na estrada, precisando de cuidados e precisando de auxílio. Passa primeiramente um sacerdote. De que forma que ele passa? E lá, provavelmente ele ocupou a outra calçada da rua. Logo a seguir vinha também um levita, que também como sacerdote tinha obrigações no templo. O que ele faz?
passa de largo também. Vejam que o ser humano ele está destituído da percepção do outro. É complicado, meus queridos, quando nós já não percebemos mais o outro. Nós estamos tão envolvidos com o nosso sentimento, com a nossa vontade, com a nossa atitude, com a nossa ação, que começamos a não perceber a necessidade alheia. Vejam bem, nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna, se é assim que eu posso chamar, em que se busca o sucesso a qualquer preço e se passa por cima de tudo e de todos, como se a gente fosse um trator. Isso está levando aos homens e à própria estrutura social, a estrutura institucional, eu estou falando de escolas, fábricas, igrejas, tudo que é instituição, a buscar o sucesso, a buscar as metas, o desenvolvimento. E aqui a gente pode começar a fazer uma reflexão. E aqueles que não conseguem acompanhar esse sucesso? E aqueles que estão na sociedade, aqueles que são considerados os menos dotados, os menos escolados, e aqueles que são mais feios, e aquelas que são mais feias, que não conseguem casar. Vamos ainda adiante, né? E o que dizer dos mais velhos, que já perderam o encanto na sua fisionomia? O que dizer daqueles que vivem na periferia? E os doentes desprotegidos? Eu vou colocar aqui também os obesos, os deficientes físicos, os deficientes mentais, os negros. Eu poderia até colocar aqui os nordestinos, que por vezes sofrem algum tipo de preconceito. Será que esses indivíduos eles podem sobreviver nessa selva de individualismo e de indiferença, nessa selva de preconceito, de discriminação, de toda sorte de injustiça que é praticada? Um grande pensador, muito lido no doutrinamento político, que é Marx, ele dizia que a ideologia é a argamassa da sociedade. Mas o que a gente pode observar? Que os homens transformaram esse cimento, essa argamassa, num cimento podre. O que nós estamos sentindo é uma nova e acelerada derrocada do ser humano nas suas relações humanas. Basta nós lermos os jornais, quando nós imaginamos que uma coisa muito grave aconteceu, no dia seguinte nós temos uma outra muito pior. Por quê? É uma visão totalmente individualista. Cada um cuidando da sua vida e cada um fazendo o que bem entende. É como dizia o livro de Juízes, no tempo em que Israel estava desorganizado, cada um fazia o que bem entendia e não existia lei para aquele tempo. Nós, meus queridos irmãos, estamos vivendo numa fase de alheamento ou alienamento, cada um cuidando de si. Nós diríamos que isso é a desqualificação do ser moral. E nós temos que pesar o outro lado, né? E aqueles indivíduos que não têm nada para oferecer? Aqueles indivíduos que não se contam como pessoa humana. Nós pouco importamos se eles vierem a sofrer. E os pobres? E os miseráveis? E aqueles que são improdutivos? Cada vez estão sendo menos percebidos. Isso é fruto de um doutrinamento, de uma filosofia
chamada pragmatista. É uma filosofia muito seguida pelos americanos. Eles dizem o seguinte: é útil? Para que serve? Se não é útil, não serve para nada, então o que se faz? Joga-se fora, se descarta. É assim que nós estamos fazendo. Então está se formalizando a aversão pelo outro que não é produtivo. Está se criando preconceitos, está se criando o ódio. E agora eu vou falar um pouco daqueles que estão na minha classe, né? E os aposentados? Nunca dei dinheiro para os aposentados. Tem dinheiro para fazer magníficos estádios para a Copa do Mundo. Tem dinheiro para absolutamente tudo. Como é que estão os aposentados? Mal conseguem pagar os seus remédios. É um desprezo da sociedade em relação àqueles que não produzem mais. O que dizer daqueles doentes terminais, doentes crônicos, que não têm mais possibilidade de cura? Aqueles indivíduos que não mais nos encantam com a sua aparência exterior. Eu vou falar uma palavra muito séria e grave. Eles viraram lixos sociais. E se eles viraram lixos sociais, é preciso arrumar o quê? Um depósito para colocar esse lixo. Onde é que eles estão? Nos hospitais vegetando, os menores estão nas fundações casa, os marginais estão nos presídios aprendendo a se vingar da sociedade, os idosos estão nos asilos, os doentes mentais estão nos manicômios. E eu quero dizer, para a nossa sensibilidade, para a nossa alma e para a nossa religiosidade, que alguns têm apenas como visão de conforto a morte, e só não sacrificam a vida porque não têm coragem. Mas a única possibilidade de deixar de sofrer seria morrendo, se despedindo desse mundo. Meus queridos, essa violência, ela não está estampada nos jornais, não sai nas manchetes, mas esta é a pior violência que existe entre nós. É uma violência sutil, imperceptível, que a gente sabe perfeitamente que ela existe. Nós poderíamos fazer um confronto aqui para os dias dos judeus. Vamos a Efésios, capítulo 2, verso 14. Em Jerusalém havia um templo bastante majestoso, um templo que possuía o átrio dos gentios, o átrio dos estrangeiros, existia o átrio das mulheres e das crianças. Somente quem podia entrar no templo eram os homens. Que grande discriminação, né? Existia uma placa no recinto principal do templo que, se algum gentio entrasse sem ordem, ele pagaria com pena de morte. Por que as crianças não podiam entrar no templo? Porque não tinham entendimento, não sabiam nada. Poderiam atrapalhar o culto com o choro ou com conversas. E por que as mulheres não podiam entrar no templo? Porque se correria o risco de contaminar o templo. Se alguma mulher estivesse menstruada, o templo estaria contaminado. Esta é a parede de preconceito, essa é a barreira que os judeus colocaram na relação com os estrangeiros, com as mulheres e com as crianças.
Agora veja que maravilha, irmãos, Efésios 2,14. Porque Ele é nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Quem foi que derrubou essa parede de separação? Quem foi que ele começou a permitir que o Evangelho chegasse aos gentios, às crianças, às mulheres? Quem foi? Jesus. Será que nós já quebramos todas as barreiras do nosso preconceito, do nosso ódio, do nosso egoísmo em relação aos nossos semelhantes? Isso é uma importante pergunta para a gente refletir nessa manhã. E dentro desse cenário, eu gostaria de continuar falando sobre a família, quando ela é afligida pelo individualismo. E agora eu vou chegando mais perto de você. Como é que é a minha casa? Como é que é a tua casa? Como é que vai o individualismo dentro da tua casa? Agora nós vamos fazer um exercício para revisar como é que estão as nossas relações familiares, né? Existe muito a seguinte ideia entre os irmãos, principalmente: você não cuide da minha vida, não olhe para a minha vida, eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Quem já ouviu isso aí lá em casa? Ninguém? Que maravilha os lares de vocês. Eu tenho 2 filhos e eu ouvia isso quase todos os dias. Eu preciso aprender com vocês. Eu cuido da minha vida e você não tem nada a ver com a minha vida. Sou eu o guardador do meu irmão? É claro que eu sou. É claro que eu sou. A família está vivendo um limbo de neutralidade. O que é um limbo de neutralidade? Ninguém se mete na vida de ninguém. O que está acontecendo dentro das famílias? Se busca a privacidade a qualquer custo. Eu quero dizer aos queridos que as famílias estão absolutamente distantes. Como é que estão vivendo as famílias? Cada um no seu quarto. De repente cada um tem sua televisão no seu quarto para não atrapalhar o programa que o outro gosta de ver. Cada um no seu computador com a sua senha de entrada. E assim a família vai se isolando. Não existe mais horário para refeição. Cada um come em uma determinada hora. Não existe aquele ritual sagrado do pai e da mãe fazerem a oração antes da refeição. Porque há algumas casas que nem a mesa mais se coloca. Cada um vai lá na geladeira ou no fogão e vão pegando. É uma desarticulação total a vida familiar. E hoje, com o advento da eletrônica, eu quero dizer para vocês que a eletrônica não há mal nenhum nela. Simplesmente aquilo que você, como você a utiliza. A eletrônica é como se fosse uma garrafa vazia. Você pode pôr uísque nessa garrafa, você pode pôr cachaça, como você pode pôr suco de frutas ou água mineral. Depende do uso como você está fazendo. Alguns indivíduos estão se tornando escravos da eletrônica. Ao invés de você escravizar a eletrônica ao seu favor, são os indivíduos que estão se tornando escravos da eletrônica. Então o que acontece com isso? Cada um no seu canto, no seu quarto, desfrutando da felicidade artificial e virtual. Será que isso é felicidade, professoras? Felicidade artificial e virtual? Será que é?
Como é que nós poderíamos hoje definir o lar? Se a gente precisasse dar uma definição para o lar, a gente poderia dizer que o lar é um grupo de pessoas que possuem o mesmo CEP, que não se encontram e não se falam, que possuem a mesma chave do mesmo endereço. Isso é o lar. É assim que nós estamos. Eu não estou falando dos lares não adventistas, eu estou falando dos lares adventistas. Eu sei que há exceções também. O que falar das moradias? Hoje existe uma grande verticalização das moradias. E isso não é bom. Por quê? Você pode morar num edifício 10, 20 anos e você não conhece os moradores do edifício. Não há sociabilidade. Vocês vão observando que os próprios especialistas em marketing estão cada vez mais diminuindo o tamanho das moradias. Cada vez mais há espaço para uma só pessoa. Em São Paulo, o que se vende mais são 2 quartos ou 1 quarto. Por quê? O ser humano está se isolando nas suas relações familiares. Eu sou dos tempos antigos em que as crianças podiam ir para a rua. E nesse tempo, o que eu observava na rua da minha casa? O espírito de rua. Não esse espírito que vocês veem hoje em dia. Os vizinhos eram amigos uns dos outros. Os pais cuidavam dos seus próprios filhos e dos filhos do vizinho. E ninguém ficava ofendido com isso. Como era interessante essa vida. Deixa eu falar mais de perto com vocês. Eu me lembro que a minha mãe chegava sexta-feira, ela preparava um bolo de fubá, um pudim ou alguma coisa especial. E ela fazia duplamente. Ela pegava um prato e entregava para a vizinha. O que acontecia depois? Na semana seguinte, ou logo em seguida, a gente recebia um outro prato, um outro quitute. Minha mãe gostava de fazer pão integral. Os pães dela eram muito apreciados na vizinhança. Esse tal de pão adventista. Era assim que eram as pessoas. Os vizinhos entravam na sua casa, de vez em quando abriam sua geladeira para ver o que tinha dentro. E ninguém reclamava, ninguém pedia licença para entrar na sua casa. Quando havia alguém doente, todos se entristeciam. Quando alguém tinha uma boa notícia, todos se alegravam. Era assim que era a vida antigamente. Vejam como as coisas mudaram, né? Hoje o lar é um lugar onde as pessoas se hospedam. Eu vou usar uma linguagem aqui da Fórmula 1. O lar é uma espécie de pit stop. O que eu quero dizer com isso? É um lugar onde as pessoas se reabastecem nutritivamente, fisiologicamente, onde as pessoas descansam e se higienizam e mudam de roupa, com regras muito individuais, muito claras, de espaços e limites. O lar é um pit stop. Ponto. Nós estamos muito satisfeitos com isso. O que estamos observando também? Os estudiosos estão vendo isso. A diminuição da família extensa. Como eram as famílias de outrora? O avô, os filhos em casa, de repente os netos. Essa era a grande família. Eu não estou sendo saudosista aqui, mas a família nuclear diminuiu. O que passou a ser? Pai, mãe e filhos. Só que agora
cada vez menos filho. Eu tenho atendido casais que não têm intenção nenhuma de ter filho. Como eles deram muito trabalho aos seus pais, eles têm medo da lei do retorno. Uma vez eu disse para o meu filho, que eu estava tentando corrigir meu filho, eu disse para ele assim: olha, eu gostaria que Deus te desse um filho nem pior e nem melhor que você, exatamente igual a você. Aí você vai ver o que é bom para nós. Bem, mas hoje, o que está acontecendo? Muito divórcio. Então, existe o que a gente chama de família monoparental. É a família que existe só a mãe. Sabe por quê? Porque o homem já foi embora. Os homens, a maioria, não gostam de responsabilidade. Eu estou admirado com o comportamento masculino. Os homens estão acomodados e não querem fazer força. Tanto é que se você for assistir se for feita uma compra de uma casa própria, o nome da escritura não sai mais no nome do homem. Será que nós homens já refletimos isso? Porque toda a escritura de casa própria agora é feita em nome da mulher. Lares monoparentais, mãe sozinha com um filho ou com a filha. E o pai? A paternidade, nos dias que nós estamos vivendo, é perfeitamente dispensável. Até porque em laboratório se pode buscar a fertilização e escolher até o sexo do filho. Observem bem, quando há uma cisão familiar, um divórcio e uma luta com quem vai ficar com a posse dos filhos, apenas 10% dos homens reivindicam a posse dos filhos. Ainda bem que Deus criou as mães, que são muito mais responsáveis. Eu estou falando isso aqui duro para os homens hoje. Essa é a realidade. Os homens não querem cumplicidade, não querem responsabilidade, não querem nada. E se arrumar alguém que o sustente é uma maravilha. Tem mais, irmãos. E as famílias agora homoafetivas? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Famílias de indivíduos do mesmo sexo, que já estão tendo seus filhos através de barriga de aluguel e de inseminação artificial. Nós estamos observando que esta é a devastação que o individualismo deixa nas relações pessoais e amorosas. As pessoas não se toleram mais. As pessoas não têm paciência de viverem juntas. Então, o melhor caminho é eu buscar a minha felicidade. E o resto que se escangalhe. Eu estou cuidando de um casal em que estão se separando, estão numa situação terrível. Eles têm 3 filhos, têm apenas 28 anos os dois. E a esposa sempre diz assim: eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Aí eu digo: e os teus 3 filhos, como é que vão ser? Isso é individualismo, é uma busca da felicidade própria. Bom, o que dizer dos jovens nessa relação? Os jovens estão com medo, estão temendo o amor. Os jovens estão fugindo do amor. Eles não namoram mais, eles ficam. É o prazer a qualquer custo, o prazer aqui e agora. Os jovens vão para as festas, adventistas e não adventistas, vão para as baladas. E de repente o alcoolismo faz com que alguns engravidem uma ou outra menina.
E às vezes essas meninas nem sabem quem é o pai. É isso que está acontecendo. Os jovens estão inseguros. E a pergunta que a gente ouve é assim: com quantos você ficou essa noite? Quantos você beijou essa noite? E vocês que são professoras de escola, vocês sabem dar essa expressão, vocês já ouviram lá, BV. Vocês sabem o que é BV, né? Quem não sabe, são os meninos e meninas que dizem assim: se você nunca beijou, você é BV, boca virgem. Eu estou falando de crianças de 10, 9, 11, assim por diante. O que está acontecendo? É acasalamento. É uma questão simplesmente biológica. É uma questão simplesmente de hormônio. E não é isso que Deus preparou para nós, que precisamos ter luz, conhecimento, como diz Obadias, né? Abacuque, né? O mundo encheu-se de luz. Tenho que falar muitas coisas a vocês, eu vou me entusiasmando e eu tenho medo de me alongar. Eu preciso falar um pouco sobre o narcisismo e essa questão de estética corporal. Isso também tem invadido as nossas igrejas. O que é o narcisismo? É a paixão por si próprio. Há uma desculpa aí muito importante. Se diz assim: eu vou à academia porque eu preciso ter saúde, eu preciso emagrecer. Mas será que não é por causa da moda do fitness? A busca do corpo perfeito, a busca do corpo esculpido a qualquer custo. E criou-se o mito entre as mulheres de que se você não for bonita ao chegar aos 50, o seu homem vai te abandonar. O corpo no século XXI tem se tornado um objeto obsoleto. Isso é importante a gente refletir. Esse corpo que Deus nos deu. Eu vou dar algumas estatísticas aqui. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o ano passado, fez 700 mil cirurgias embelezadoras. O Brasil é o segundo país onde se faz mais cirurgia plástica no mundo, só perde para os Estados Unidos. O que não faz o individualismo? Hoje há uma crença que o nosso corpo já está ultrapassado, que o nosso corpo está superado e que nós precisamos aperfeiçoar as formas do nosso corpo. Então chegam os rapazes e se apresentam com o corpo sarado. Eles precisam ser fortes, eles precisam ser lindos. O que é oval precisa ser redondo, o que é redondo precisa ser turbinado. E a força que Deus nos concedeu, as formas que Deus nos concedeu, isso não serve. Estão surgindo novas espécies humanas, do tipo pit boys ou pit girls. São mulheres de coxas muito grossas, musculosas, quase como se fossem homens. E são homens super sarados, que se fazem de uso de energéticos. Aí estão os marombados, os bombados, aqueles que usam esteroides e anabolizantes. É o narcisismo sendo contemplado no individualismo. Eu trato de vários indivíduos com vigorexia. Indivíduos que usaram e abusaram de anabolizantes, que estão com o colesterol altíssimo e com uma grande possibilidade de contrair câncer. A humanidade está tentando resolver tudo através de pílulas, artificialmente e quimicamente. Os jovens estão famintos de felicidade e não sabem mais suportar a dor.
E como a dor é importante. Como a dor, o sofrimento, a frustração nos faz crescer, nos faz evoluir. E nessa insatisfação, nesse vazio da busca de felicidade, o que nós estamos vendo? Eu estou falando dentro da nossa casa, dos nossos arraiais. Um consumo de maconha, cocaína, antidepressivos, tranquilizantes. E tenho observado uma coisa incrível ultimamente. Há muitos casais jovens, casados há 4, 5 anos, que já estão em vias de divórcio. Sabe por quê? Alguns maridos estão atrás dessa felicidade virtual. Passam a noite inteira vendo pornografia no computador. É o individualismo invadindo o ser humano, o sexo. Esses indivíduos não conseguem mais ter prazer com as suas esposas. Preferem a tela do computador. Isso é complicadíssimo. Isso acontece mais do que vocês imaginam. Hoje em dia, para um jovem ser feliz, ele precisa de 3 coisas: droga, sexo e credibilidade. Se ele tiver essas 3 coisas, as coisas estão resolvidas. Lasch, um psicanalista, ele diz o seguinte: criou-se um círculo vicioso, onde a demanda por cuidados com a juventude, beleza, a forma física, a realização sexual e o bem-estar nutrem-se da miséria econômica dos mais pobres e alimenta a miséria psíquica dos mais ricos. Se formos a Joel capítulo 3, verso 14, lá nós lemos: multidões e multidões no vale da decisão. Como é esse ser humano em nossa família? Como é essa família? É importante a gente refletir aqui nos poucos minutos que faltam. O ser humano, ele está se tornando de pedra, frio, egocêntrico. O ser humano está se tornando vaidoso, superficial. O ser humano pensa que tem amigos. O ser humano está sem Deus, sem esperança, sem valores e não acredita no seu futuro. Esse ser humano, ele está fugindo de Deus, do Espírito Santo. Esse ser humano não se compartilha mais com os necessitados, não é solidário, não se envolve, não é educado, não é cortês, não é gentil. Esse ser humano, ele é apático, ele é cruel. Esse ser humano, ele não medita, ele não ora. Esse ser humano apenas confia na sua onipotência, na sua arrogância. Hoje à tarde eu vou falar muito sobre isso. Há um grande equívoco dos pais na educação dos filhos. Hoje o que nós estamos querendo fazer é potencializar os nossos filhos. Por quê? Nossos filhos precisam ser competitivos. Eles precisam ser melhores do que os outros. Eu já estou vendo até menina aprendendo capoeira, judô, inglês, computador, mandarim, chinês. Então nós estamos atulhando os nossos filhos, esquecendo da coisa mais simples, de passar os valores da escala Brau de Deus. Isso que é preciso, nós não estamos fazendo. Nós estamos nutrindo nos nossos filhos a concepção egoísta de vida. Você tem que ser melhor que os outros. Meus queridos, esse é o pragmatismo capitalista. É uma empresa querendo arrebentar a outra. Somos nós trabalhando para essas empresas e todas as vezes elas têm metas pesadas e nós não estamos dando conta. Nós estamos estressados e cada vez os lucros precisam ser maiores. Onde é que vai parar isso?
Lacan, ele diz o seguinte: quem vive permanentemente na infelicidade não pode olhar o outro como alguém que possa ou deva preocupar-se. Como é que você vai ajudar o outro se você está sempre infeliz? De que forma? Quem busca o individualismo certamente irá achar ainda que o mundo está devendo alguma coisa. A senhora White, no livro Jesus, Meu Modelo, página 190, ela diz assim: o maior pecado dos judeus foi negligenciar as oportunidades presentes. Quando Jesus olha para o estado dos seus professos seguidores hoje, vê ingratidão, vê formalismo oco, vê hipocrisia, vê orgulho farisaico e apostasia. E eu acrescento, vê individualismo exacerbado em nossa forma de ser. Meus queridos, como é que nós podemos nos deixar envolver por isso? Como é que ao longo dos dias, meses e anos, de repente nós estamos nessa armadilha, nessa arapuca que criamos para nós mesmos? Eu gosto do Salmo 78, verso 7. Veja a preocupação de Davi pelos seus filhos. Olha o que diz aqui: não esconderemos de nossos filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, para que pusessem em Deus a confiança e não se esquecessem dos seus feitos, mas de observassem os mandamentos. Isso parece ser uma utopia, né? Uma nostalgia, uma coisa que a gente não enxerga, né? A família alinhada, organizada, consagrada, dentro dos melhores padrões de religiosidade. Como nós queremos nossa família? Gosto do Salmo 128, verso 3, diz o seguinte: tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Que coisa linda! É uma linguagem metafórica, mas nós entendemos o sentido disso tudo, né? Salmo 144, 12: que os nossos filhos sejam na sua mocidade, de que forma? Como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, levadas como colunas de palácio. Concluindo, eu diria a vocês que é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas, numa casa individualista. E tem aqui o orgulho e a alegria dos avós. Se eu não estou equivocado, é Salmo 17. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Esse texto ele engloba toda a família. Meus queridos, que possamos fazer uma grande reflexão no nosso estilo de vida, em nossa convivência familiar. É preciso nós começarmos a conversar em família. É preciso restaurar o culto doméstico dentro dos nossos lares. É preciso cantar dentro dos nossos lares. É preciso orar dentro dos nossos lares. É preciso reaver Jesus dentro dos nossos lares. A grande necessidade da família é Jesus. Não vamos nos esquecer disso. Que Deus nos abençoe. Se você não for lá no Anhangabaú sofrer no meio da multidão,
eu não sei se vale a pena. Eu não sou contra o projeto não, nem contra a liberdade religiosa. Venha aqui. Nós teremos uma escola especial aqui de paz. Pode trazer não adventistas, amigos, vizinhos, que eu garanto que vocês não vão passar vergonha. Ok? E eu conto com a presença de todos às 16 horas. Muito obrigado, que Deus abençoe a nós todos.